Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 90 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, hubs de inovação, todos focados no agronegócio, que é o motor propulsor da economia brasileira, né, Kira? Exatamente. Essa lista está cada dia ficando mais comprida. Estão inventando cada vez mais. CVC, CVB, hub né? de inovação, consultoria de inovação. Eu só acho que tem que colocar CC, né? CC, que tem o CVC. Você sabe o que é CC no Brasil ou não? Eu tiro o V porque não tem venture no Corporate Venture Capital. Eu tiro o V e coloco Corporate Capital, que muitas vezes é só dinheiro, não tem risco nenhum. Mas enfim. Mas faz parte. Mas é importante que a gente fale com todo o ecossistema. Não, com certeza, é tudo importante. Que está movimentando o Brasil, movimentando o agrotecnológico, que a gente conversa sempre aqui. E eu acho que é super importante a gente trazer para essa mesa aqui pessoas que estão inovando no campo, que estão trazendo tecnologia, que estão trazendo rastreabilidade, impacto, sustentabilidade. Acho que é super importante. A gente está na semana da COP aí, tem muita gente falando coisas boas e coisas ruins. A gente quer mais, eu acho que tem muito papo, né? Mas a gente quer ver agora os dados, né? A ciência atrás, acho que aquela bela frase que você fala, como que é aquela bela frase? Aquela que veio da Aline, o produtor no vermelho, não pensa na verde, que eu sempre repete. Você usa dela? Primeira vez que eu escutei foi a Aline que falou. Então você já entregou quem está aqui hoje. Então, hoje estamos aqui para entrevistar a Aline Locks, CEO da Produzindo Certo. Tudo bem, Aline? Tudo jóia. Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente, conversar um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade. Agora eu sei quem foi que falou a primeira frase, ele se gaba dessa frase. Né? Todo mundo fala, nossa, essa frase é muito boa do Kira e tal. Aí, Kira, já... Pessoal, essa frase não é do Kira, é da Aline. Vamos dar os créditos a quem merece. Pessoal, a Produzindo Certo, eu vou dar uma pitadinha aqui. Ela é uma rede de fornecimento verificada que reforça todo o compromisso com a produção responsável. E agora, Aline, eu queria entender com você como que você caiu nesse projeto. O que é a Produzindo Certo? Para que a gente possa explicar para essa galera que está escutando a gente entender toda essa trajetória de empreendedorismo que você está trazendo para a gente aqui e falar realmente o porquê, né? Tem um propósito por trás disso que é muito grande, né? Com certeza. Bom, vamos lá, senta que lá vem história, né? Bom, eu me formei em Engenharia Ambiental em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Você é de lá ou não? Sou de lá, nascida lá. Não venho de uma família do agro, então não tem aquela história da dor da minha família no agro, não tem. Meus pais eram professores, mas fui criada num estado com essa aptidão agrícola muito forte, né? Então toda essa questão sempre lá. Enfim, me formei em engenharia ambiental. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na questão urbana, com rede de fornecimento de água, de esgoto, toda essa questão, por pouco tempo. E logo surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar numa ONG, numa organização não governamental chamada Aliança da Terra. Era uma ONG que tinha acabado de ser fundada. E na época, o meu noivo, ele tinha feito um estágio numa empresa de produção agrícola. E quando ele terminou também a faculdade, a gente se formou junto, né? E aí ele foi entrar em contato com esse supervisor de estágio dele, que na teoria ele iria para essa empresa, falou, não, tem um projeto melhor para você numa ONG. E vamos embora para o Nordeste do Mato Grosso. Então ele foi na frente e logo em seguida surgiu uma oportunidade e me chamou. Que legal. Na época eu estava fazendo um mestrado em tecnologias ambientais, larguei o mestrado, larguei Campo Grande e fui lá para Água Boa, no interior do Mato Grosso. Mudei para Água Boa. Água Boa é bom. E ali que eu fui começar a ter um pouco mais de relacionamento com o agro, com sustentabilidade, com toda essa questão e linkando já com um pouco do que eu tinha estudado. 2006. Nossa. 2006. A sustentabilidade era mato nessa época. E ali quando eu cheguei tudo era mato, era famosa, né? E ali tinha muito uma questão de rixa mesmo, assim, dos ambientalista e ruralista, né? Aquela questão cada um pro lado.
E a história da aliança é interessante. Ela foi fundada por um texano, chamado John Carter. Esse texano, ele casou com uma brasileira, né? E veio para o Brasil e foi morar numa fazenda, né, da família dessa brasileira, a Kika Carter. E ele foi morar no Nordeste do Mato Grosso. E ali ele se deparou, naquela época, uma confusão danada. Que tinha uma terra indígena, então índios na frente da fazenda dele, invasão na reserva legal dele. E ele, como americano, ele não entendia muito essa questão, que tem uma regra, tem uma lei, mas as coisas não são muito bem seguidas, né, conforme o script. Que são ignorados. Então, logo que ele chegou nessa fazenda, a fazenda ela tinha menos área de vegetação nativa, de floresta, do que deveria pela lei. A primeira coisa que ele fez foi isolar, falou, não, vou regenerar, temos que cumprir a lei. E ele, como piloto, começava a ver as fazendas ao redor, bastante também em desmatamento. Então, ele não entendia muito essa questão. Ele estava indo meio que ao contrário, né? E, ao mesmo tempo, ele começou a perceber também que os produtores brasileiros tinham muita dificuldade também em entender as leis do Brasil, toda essa questão. Nessa época, a gente teve uma mudança da legislação de reserva legal de 50% para 80% na Amazônia, as APPs. Então, tinha uma insegurança jurídica muito grande também. Então, uma confusão danada. E aí, o John, uma vez, vendo aquelas... Nem sei se tem ainda as páginas amarelas da Veja, né? Aqueles artigos de opinião. Você lembra? Tem ainda? Não sei se tem, mas tinha, né? Lembra. E o John lê um artigo ali de um renomado pesquisador de florestas tropicais chamado Daniel Nepstead, e nesse artigo o Daniel metia o pau nos produtores rurais. A culpa do desmatamento, a culpa de tudo é dos produtores rurais. E o John, vivendo ali, vendo também a dificuldade dos produtores, falou, não, eu vou ter que chamar esse gringo para vir pro Brasil. O Nature Conservancy? Não, ele tá na Earth Innovation Institute. Vou ter que chamar esse gringo para vir conhecer a realidade. A coisa não é bem assim, né? E aí ele foi de gringo para gringo, ele escreveu uma carta pro Daniel e falou, olha, eu te convido a vir conhecer a realidade aqui no Nordeste do Mato Grosso. E por acaso do destino, né, alinhamentos dos planetas, o Daniel foi. E ali que tudo começou, então, essa ONG Aliança da Terra. Então o Daniel, ele já tinha uma tramitação pelas fundações, por todo esse mundo, né, ambiental. Falou, John, o que eu consigo fazer é canalizar um recurso. A gente consegue um dinheiro e a gente vê de que forma que a gente pode ajudar os produtores. Como, eu não sei, mas o dinheiro eu consigo. E foi bem nessa época que o John, então, que o Charlton, que é meu esposo, né, que foi, na época era meu noivo, foi para começar a entender o que seria essa ONG, era uma ideia, então como é que a gente vai ajudar os produtores nessa questão, e foi logo a minha chegada também. E aí a ONG começa com esse propósito, então assim, o John pecuarista, né, aí a gente tem um outro cofundador, que é o Ocimar Vilela, que na época trabalhava no grupo André Maggi. Então a ONG foi fundada pelo John Carter, pelo Ocimar Vilela e pelo Daniel Nepstead, que era o cientista. Então deu um belo de um trio ali, que foi como tudo começou. E a gente começou a falar, poxa, beleza, mas e agora? Como é que a gente vai ajudar esses produtores? Então a gente começou ali na região do Xingu, visitando fazenda e tentando entender a perspectiva do produtor sobre essa questão ambiental e de sustentabilidade, e tentar entender de que forma que a gente podia ajudar esses produtores que queriam fazer a coisa certa. Né? Então a gente percebia que tinha muito produtor querendo fazer a coisa certa, e muitas vezes não fazia porque não sabiam. Então, né, e a gente ainda vive esse gap em assistência técnica no Brasil muito grande. Se a gente fala assistência técnica de sustentabilidade, é maior ainda. E aí a gente criou uma metodologia de avaliar uma propriedade sobre essa perspectiva, fazer um diagnóstico, um raio-x da fazenda em relação aos aspectos ambientais e sociais, levando em conta a legislação brasileira, que ela é bem densa, né? A legislação aplicável a uma propriedade rural, ela é super complexa. E a gente queria traduzir aquilo para o produtor. Então, o propósito da ONG era esse, ajudar o produtor a entender a fazenda dele a partir dessa perspectiva e começar a separar um pouco o joio do trigo, dos produtores que estavam fazendo a coisa certa, ou pelo menos querendo fazer. Então, foi aí que tudo começou. Né? Aí que eu entrei de paraquedas, e logo de início eu me apaixonei assim, pelo setor, em ver que os produtores, a partir daquela nossa orientação técnica, ele realmente fazia as coisas na fazenda. Né? Mesmo não tendo nenhum recurso adicional para fazer, apenas, entre aspas, com essa orientação
né? Então a gente falava, poxa, então isso aqui realmente tem chance de realmente apoiar uma transformação e apoiar esses produtores que querem fazer certo, querem fazer diferente e ajudar a transformar também a imagem do nosso setor para fora. Eu lembro nessa época eu entrevistei uma produtora, foi na época que eu conheci o John, e ele tinha um problema, ele estava sendo multado pela parte meioambiental, porque ele estava usando a mais que deveria, em termos de, ele não tinha reserva suficiente, e também estava sendo multado para mau uso, ou uso insuficiente daquela terra, para uma outra lei. Então tinha 2 leis, um que estava multando porque ele usando demais, e outro multando porque ele não... Né? Então era um absurdo. Aí eu achei, nossa, como as leis são tão... tinha um órgão assim multante para uma coisa. E o nosso intuito era justamente tentar traduzir isso, que é muito complexo, para o produtor nessa época ainda, né? Distante, longe, muitas vezes, até hoje, né? Em muitos lugares, a informação às vezes não chega tão adequada ainda como deveria, né? Então é daí que tudo nasceu. E aí era muito interessante conversar com os produtores, porque quando a gente tinha vergonha de falar que era uma ONG. Então, quando eu ia visitar as fazendas, pega mal, né? é uma organização, é uma instituição, eu ficava inventando o nome, porque você falava ONG. E por que criou ONG e não uma empresa? E ainda falava que tinha um gringo que tinha e um gringo que tinha fundado. Era CIA, era espiã, era toda aquela questão, né? Como queriam, porque... Por que fiz ONG em vez de consultoria, alguma coisa assim? Por causa desse acho que nesse início, né, que o Daniel falou, olha, a única coisa que eu consigo fazer, e ele tinha essa tramitação via as fundações, a gente falou, beleza, vamos escrever um projeto, apoiar produtor, às vezes a gente consegue começar uma coisa. É que trazer dinheiro de fora para consultoria é mais difícil do que você trazer não, se fosse consultor aí, quem vai pagar? Foi por isso. Mas aí, beleza, então começamos a apoiar produtor, e eu lembro que a gente tinha, assim, uma meta, a gente falava, cara, quando a gente chegar em 100 fazendas, ganhamos o mundo. É muita coisa, porque era difícil convencer o produtor. Porque a gente entrava na fazenda e na época ainda com a tecnologia que a gente utilizava, era com um arsenal de coisas. Então tinha uma câmera fotográfica que era desse tamanho, que tinha um GPS embutido, porque a gente coletava todas as evidências. Aí tinha um outro GPS, era uma parafernália de caderno de anotações. Então, e o produtor realmente abria as porteiras, né, e falava, entra, faz o que, olha tudo o que você quiser, não era fácil. Mas nem sei como vocês conseguiram. Então, começar no Xingu foi muito importante, porque ali o John tinha um relacionamento já com alguns pecuaristas, e aí vizinho, então aí você fala, o vizinho aceitou. Então o fulano aqui também fez. A Maggi apoiou também? A Maggi apoiou, então logo a fazenda... Na época ele era governador? A fazenda Tanguro, na época ali em Querência, foi uma das primeiras fazendas também a fazer parte desse trabalho, então foi não deixa de ser um apoio importante, né? Um formador de opinião, enfim. E aí o produtor começou a ver. E aí a gente começou a ser conhecido como a ONG do bem. É a ONG de produtor, é a ONG do bem. Então o produtor percebeu que a gente não estava ali para apunhalar ou para qualquer outra coisa, era para ajudar, era dar uma mão em um tema que para o produtor era sensível e sempre visto de uma maneira muito negativa. Então a gente falava pro produtor, você já tá fazendo tanta coisa legal, a gente só unia o nome sustentabilidade, que é um palavrão pro produtor, as práticas muitas vezes que ele já tava fazendo, porque você já tá fazendo isso. Eu tinha mesmo problema, eu era jornalista gringo, indo lá, perguntando, e no primeiro momento os caras, esse gringo, ele quer escrever coisa ruim, né? Que a maioria fazia isso. Porque o gringo nunca vem aqui para ajudar. Depois que eu tinha nome de escrever, apoiar o produtor, depois começaram a me chamar. Ir aí, Maggi uma vez, me chamou, não, sai uma coisa lá no Financial Times, quero que você escreva outra matéria lá no Wall Street Journal para falar isso, aquilo. Usando o gringo para responder gringo. Aí uma coisa vai puxando a outra. E foi o mesmo que aconteceu ali com os produtores. Então um aceitou, o outro aceitou, o outro vizinho. Começamos a ganhar um pouco de corpo. E isso tudo no Xingu? Isso tudo no Xingu. O escritório ainda em Água Boa. Em 2007... Nós, em 2007, a gente falou, poxa, precisamos agora talvez ir para Goiânia. Goiânia ali era a capital, ainda que Goiânia, Goiás, Água Boa, Mato Grosso, mas a capital ali para a região do Xingu era muito Goiânia, né? E a gente falou, poxa, vamos um escritório em Goiânia, a gente precisava já de mais pessoas, estava difícil contratação, precisava de um escritório já um pouquinho maior. Aí foi quando a gente foi para Goiânia. Mas ainda começamos atendendo muito ainda essa região do Mato Grosso. E aí, então a gente foi crescendo, escrevendo projetos para arrecadar, como ONG, para arrecadar dinheiro, então aquela coisa.
Escreve a proposta, submete, aprovado, vem aquele recurso para você fazer exatamente aquilo. É quase advogado. E aí, o que a gente começou a perceber? Falou, poxa, difícil ganhar escala dessa maneira. É muito manual. Porque as fundações também, elas vão mudando as temáticas. Uma hora é água, uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora é produtor rural. Então, assim, né, é difícil. E o outro que parecia que as coisas tinham muito começo, meio e fim, né? Porque é um projeto, você vem o recurso, você faz, terminou, acabou. E a gente falou, poxa, para que isso realmente vire um negócio, isso ganhe uma escala, esse negócio precisa estar na relação comercial dos produtores com as empresas com as quais eles se relacionam. Esse negócio de projetinho, ONG, a gente via, a gente brincava, falava que toda grande empresa, assim, né, multinacional, tinha uma ONG de estimação, né? Então, um projetinho para chamar de seu. E sempre era muito pequeno. Então, era para trabalhar com 10 fazendas, com 50 fazendas, mas para dizer que tinha. Sim. E ok, era um início, né? Não é de todo mal, mas a gente tinha muita... época ainda, né? Exato, mas a gente tinha muito esse pensamento de que a gente tem que parar de olhar para a sustentabilidade sob essa perspectiva de muito romantismo, né? E se a gente quiser ter solução mesmo, essa coisa precisa vir para o mercado. Então aquilo ficou ali na nossa cabeça já desde 2011, isso já ficava ali latejando e etc, etc. E lá para 2018, a gente falou, então a gente tem que olhar para o próprio umbigo, deixar de viver dessa filantropia. Isso aqui precisa virar uma empresa, se der certo, se o mercado realmente... 10 anos. Absorver isso, esse negócio vai parar de pé. E se não parar de pé é porque realmente não tem fit, ok? Bora, vamos tentar fazer outra coisa. E posso te perguntar uma coisa? Claro. Você fazia... Porque você fica 10 anos fazendo isso, é um negócio que você... que te alimentava. Era ver que o produtor arrumava, fazia as coisas na propriedade a partir daquele nosso diagnóstico, na nossa orientação. Aquilo ali, pra mim, quando eu visitava uma fazenda, que a gente fazia revisitas de monitoramento, e via que o plano de ação dele que a gente tinha feito, que ele muitas vezes grudava lá e etc., ele realmente implementava a partir daquela orientação que a gente dava, pra mim aquilo era fenomenal. Era transformador. E aí que a gente começava a pensar, poxa, o produtor ele precisa ser remunerado por isso aqui também, porque ele tá fazendo a mais, né? Sim. Então eram as duas coisas que ficavam na nossa cabeça. O produtor precisa de um diferencial, isso aqui precisa valer alguma coisa. E o outro era como dar escala para isso, como isso aqui de fato virar uma solução, e não um apoio para meia dúzia de fazenda, né, de propriedade. E aí, logo em 2018, a gente falou, beleza, então acho que a gente precisa cortar essa história de ONG e partir para uma empresa e vamos ver se esse negócio vai dar certo. E foi quando a gente fez isso, então. Né? Na época, eu era diretora dessa ONG, né? Era diretora-geral da ONG. E passei, então, a partir do início, ali, primeiro trimestre de 2019, fundamos a Produzindo Certo, e desde de qual tem essa função, né? Estou CEO lá na Produzindo Certo. E aí foi muito interessante perceber também essa mudança, né? De ONG para empresa. E aí, é interessante porque a gente vê várias empresas buscando o propósito e a gente fez um caminho inverso, né? Então, a gente nasceu com o propósito e disso surgiu a empresa, um negócio. Então, isso é algo bastante bacana. Assim. Então, a gente pegou a missão da ONG e transformou no propósito agora da empresa também. Para aumentar a escala. Para aumentar a escala. Então, a ONG, ela continua existindo hoje, a Aliança da Terra existe, mas ela tem um foco totalmente para o tema fogo. Então, a ONG ela tem algumas agrobrigadas espalhadas no Cerrado, Amazônia, no Pantanal, que apoia o produtor rural e alguns parques estaduais também, na prevenção e proteção contra o fogo e combater fogo mesmo na época de incêndio. Então, tem algumas... Mas é desvinculada da Produzindo Certo. Totalmente. Então, a ONG, ela existe. Tem outro time lá. Tudo completamente separado. Legal. E aí a gente fez a espécie de uma spin-off, né? Então, do que a gente já chamava de plataforma Produzindo Certo dentro da Aliança da Terra, para a empresa que passou a chamar, então, Produzindo Certo. E aí a empresa passa a ter, então, ainda esse pilar muito forte de assistência técnica em sustentabilidade para o produtor, mas adicionando um componente de negócio, né? Então, isso aqui, a gente precisa valorizar a produção responsável, isso aqui precisa ter algum tipo de valor, o produtor precisa ter algum diferencial. Era muito revoltante, por exemplo, a gente ia conversar com alguns bancos para falar de financiamento, etc. Para mim, uma coisa que me marcou muito, a prova de que a floresta em pé não valia nada, era que a área de reserva legal de uma fazenda
não servia nem como colateral do garantia, empréstimo. né? Então, essa era a prova de que ela não vale nada. Exatamente. Não é? No mundo financeiro não vale nada, valor, zero, né? não vale. A área de garantia é a área agrícola, a área produtiva, a área de floresta, não, essa daqui não serve. Tem alguma coisa errada entre tem o que estar lá, mas não serve pra nada. E aí, entre o discurso e a prática, o tal de que a floresta derrubada vale muito mais do que em pé, é um fato, né? Se a gente vê pela valorização, enfim, da terra, enfim, é toda uma... Isso é verdade. Toda uma outra questão. Uma área de floresta, uma área agrícola para uma área de floresta, vale, sei lá, 30 vezes mais. É fato, né? E aí a gente começou a pensar, beleza, agora vamos dar escala para esse negócio. Então, de 2006, quando a gente começou a ONG, até 2019, quando a gente fez a spin-off, tínhamos na nossa plataforma 1.100 propriedades rurais, mais ou menos ali, todo esse tempo, né? E de 2019 para cá, hoje, a gente tá batendo, a gente já passou 7.500 propriedades rurais, né? Caramba. De 2019 para cá. Então, primeira coisa, foi fazer um investimento grande em tecnologia, obviamente. O primeiro investimento que a gente fez foi no sistema plataforma Produzindo Certo, que é o processamento dessas informações que são coletadas em campo, né? Então, dentro da nossa metodologia, tem uma visita de campo na fazenda. Então, são realizadas entrevistas com os funcionários, com o produtor, coleta de água para análise de água na fazenda, toda a questão do solo. Então, é feito um raio-x mesmo na fazenda com essa coleta dessa informação. Esses dados vêm para o nosso laboratório de processamento, né? Antes desse investimento, para cada um dia de campo, a gente gastava de 5 a 6 dias para processamento dessas informações e ter esse relatório ESG da fazenda. Hoje, isso passou para 1 hora e 10 minutos. Nossa. Então, a gente venceu bastante essa escala de processamento da informação. Mas aí a gente ainda tinha um gargalo, e é algo que a gente tem trabalhado bastante agora, e é onde a gente vai colocar bastante esforço, que é o gargalo do campo, né? E no então, campo, assim, a nossa metodologia passa por ter essa visita no campo. E aí muita gente fala, mas tanta tecnologia, mas tem muita coisa. Esse engajamento e essa transformação das práticas no campo é muito difícil fazer remoto. Você tem que estar lá, apertar a mão do produtor, falar, ver, conversar com o gerente. E toda essa questão social também, de avaliação social, você não vai ouvir isso por satélite, né? É muito difícil. Então, essa é uma das brigas e entraves que a gente tem muito grande, né, nesse meio. Precisa ganhar escala. Tá, mas ainda essa tecnologia social, de ir o técnico lá falar com o produtor, a gente ainda acha muito importante. Pode ser que daqui a um tempo isso mude, mas para ter essa transformação ainda nas práticas, a gente vê como uma necessidade. Que tem que ter confiança, né? Tem que ter confiança. Eu acho que não tem como tirar isso. A diferença é quem vai financiar ou pagar isso. Se você tem uma empresa atrás que vai te pagar para fazer esse trabalho, então eu não vejo problema em termos de escalabilidade. Aí é uma questão de você ter recursos, né? Que nem a pesquisa da Purdue que saiu lá, que 2017, de 2021 para agora, né? 2021, 21% das pessoas usavam Marketplace online. Hoje, 6%. Então as pessoas voltaram. Elas preferem fazer. E aí vem outros pontos que a gente conversa com muita gente aqui, é que, na verdade, o produtor rural já tem um marketplace, que é o WhatsApp. O WhatsApp, Que é o WhatsApp. Ele conversa com todo mundo. Então, assim, ainda assim, ainda mais com uma adoção de uma tecnologia dessa forma, onde precisa realmente ter uma adaptação, entrar no detalhe, ele vai querer olhar no olho. É caro captar esse dado, mas depois esse dado está cada vez mais valioso. Você pode monetizar de várias formas depois. Com inteligência artificial, você pode ter insights de várias formas que gera valor. Se você só está usando por uma coisa, acho que não compensa, mas uma vez que você gera vários canais, né, de monetizar isso, acho que aí compensa. E aí, pensando nessa questão dessa escala no campo, a gente também pensa, poxa, a gente não quer ter um batalhão de especialistas da Produzindo Certo, porque é uma logística, tem todo e um custo operacional também envolvido. Esse cara tem que ser especialista em que lá na ponta? Hoje nós temos um cara que pode ser um técnico agrícola, pode ser treinado e capacitado para essa questão de sustentabilidade, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, zootecnista, veterinário, biólogo, agroecólogo, tem tudo isso lá na Produzindo Certo. Então tá bom. É um leque grande.
RTV pode fazer também. Isso, então aqui que a gente começou a pensar, falou, poxa, vamos pensar aqui. O que a gente começou a pensar? Autônomo, né? Então o que a gente fez esse ano e a gente está evoluindo. O treinamento do cara é ser um Uber do... Falou, poxa, a uberização mesmo da assistência técnica e sustentabilidade. Exatamente. Então a gente falou, poxa, tem um batalhão de gente visitando fazenda em campo. As pessoas lá são os Uber. Banco tem um monte de agrônomo que tem que ir lá pro campo visitar, a indústria de química tem um monte de gente lá que vai dar para orientação agronômica, as próprias empresas têm um sistema de assistência técnica agronômica, né, na questão produtiva muito grande. Falou, poxa, já tem um batalhão de gente em campo visitando fazenda, fazendo essa conexão com o produtor. Vamos treinar e capacitar essa galera para eles começarem a levar uma assistência técnica não só produtiva e agronômica, mas em sustentabilidade também. Modelo Uber. Então, e aí a gente começou a investir. Então, lançamos um aplicativo, coletor, que chama Eu Coleto Certo, que é para esse extensionista de campo. Então, ali tem toda a orientação, né? Como ele precisa coletar essa informação, essas evidências. A gente dá um curso de capacitação para essas pessoas. E aí ele faz uma prova e ele é aprovado e habilitado para utilizar a nossa tecnologia. Né? Então, a partir do curso, toda a formação, ele utiliza a nossa ferramenta, coleta essas informações em campo, essas informações vão para o nosso sistema, para esse processamento. Isso já devolve para ele o relatório ESG, o plano de ação, toda a orientação que ele precisa fornecer para esse produtor. E ele aplica? E ele aplica isso. Então, hoje a gente já tem quase 200 de profissionais já treinados e capacitados, já utilizando a nossa ferramenta para fazer esse trabalho em campo com os produtores. Ele é remunerado por relatório, por avaliação? Como que... Tem vários modelos, né? Tem esse profissional autônomo que sim, ele tem uma remuneração ali por propriedade. E esse é um modelo também muito aplicável, muitas vezes, para as empresas que contratam a Produzindo Certo. Então, os nossos produtos e serviços, assim, os nossos clientes são as empresas que atuam com esses produtores, não são os produtores rurais. O produtor não paga. Não, o produtor é um beneficiário dessa relação, né? E aí, por basicamente 2 estratégias. Uma, ganhar escala. Uma coisa é a gente bater de porteira em porteira ou ir falar com uma trade que já vem ali com centenas, milhares de produtores. E o outro é porque o produtor já vai colocar a mão na bolsa para fazer todo um investimento de adequação na fazenda. Então, poxa, vamos trazer outros elos da cadeia para ajudar esse produtor a dar esse start, ter esse diagnóstico, essa orientação técnica, esse plano de ação. Então, tem esses dois modelos. Mas ele faz, né? Porque tem uma contrapartida financeira da empresa que está por trás, falou que vai agregar valor no preço, alguma coisa assim. Essa é a parte mais difícil. Para trazer números assim, olha, a gente tem na plataforma hoje 7.500 produtores. Desses, eu posso te dizer que a gente tem cerca de 350 produtores recebendo, de fato, dinheiro na conta, algum diferencial. Uma remuneração a mais na soja dele, por estar no programa, cumprir as práticas e etc. Ou pelo gado dele, porque ele cumpre as práticas, está sendo monitorado pela gente, a gente dá toda essa transparência para o mercado. Então, desses 7.500, a gente tem 300 e poucos. Mais 10 anos. 3 anos atrás era 0. Né? A tendência é aumentar. Né? E aí, esse é o outro nosso pilar, né? Buscar gente para valorizar esse produtor. E hoje, por que eles aceitam fazer? É porque medo de pegar uma multa, porque eles não estão fazendo certo? O produtor vê muito como uma antecipação de risco. Então, ele já viu que essa questão, ela dá dor de cabeça. E ele não quer ter dor de cabeça com Secretaria de Meio Ambiente, com o IBAMA. Ele quer produzir, fazer o que ele sabe fazer. Então, ele vê, sim, como uma antecipação de risco. Muita coisa que ele acha que ele tá fazendo certo, ele tá fazendo errado. Então, quantas vezes chegou o técnico na fazenda, o produtor tá lá fazendo todo um investimento num tanque de combustível, por exemplo, fazendo tudo bonitinho, com a canaleta, piso impermeável, coberto, tudo lindo, mas no local errado, tá do lado da casa do funcionário. Não pode, tem que estar a 50 metros pelo menos. Então, muitas vezes o produtor, ele tá fazendo aquele investimento, achando que tá fazendo certo e tá fazendo errado. Pô, mas a empresa que vende não faz isso. Difícil. Essa orientação técnica coisas é muito básicas, difícil. Né? Ele erra aí. E assim, o cara contrata, o cara pra construir um tanque de combustível. Sabe qual é o problema do brasileiro? É o que o americano tem demais. Política, processo, procedimento. Verdade. O que o americano tem demais, a gente tem de menos. De menos, Então, para o produtor isso é muito complicado. Mas quantas vezes a gente chegou na fazenda e... Não, para agora, errada, você está investindo, mas está investindo errado. Então, o produtor, ainda que a maioria dos nossos produtores não estão recebendo nenhum adicional ali, né, dinheiro na conta, por isso, ele vê valor ainda nessa assistência, nesse trabalho, ele vê uma possibilidade de, né?
Então, hoje a gente tem adicional para alguns produtores de programas de soja. Então, soja que é utilizada lá para fazer a maionese, a gente vai falar com essa indústria, né? Para essa indústria de alimento remunerar, então, esse produtor por essa soja que é produzida ali com toda a responsabilidade socioambiental, transparência, que a gente consegue dar através da plataforma, e o produtor ganha um adicional na saca de soja dele. Acesso capital facilita ou não? Aquele exemplo que você deu, né? O crédito. Não, é crédito, né? O crédito, eu vou te falar, o setor difícil. Eu acho assim que é um setor super estratégico e com um potencial enorme de impulsionar essa transformação no campo, né? Mas a realidade com a prática e o discurso é muito difícil. A gente fez um CRA verde, né? A gente fez foi o primeiro CRA verde pulverizado com a certificação da Climate Bonds, com emissão de Green Bonds do mundo para a agricultura. A gente fez para um grupo de 11 produtores da nossa plataforma. Mas foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, porque os fundos, e muitas vezes, né, o dinheiro verde, o fundo de impacto, assim, não quer parte do retorno de impacto, na verdade. E aí isso esse negócio bem difícil. Por isso que eu engulo a seco ainda o crédito de carbono. Por isso que desce assim, ó. Assim, ó. Eu não consigo, porque a realidade é uma coisa, eles podem falar na copy lá, que bonitinho, tá lindo e tal. Não, crédito de carbono pro agro, pro produtor... Assim, tá longe de ser uma realidade. Isso, não desce pra mim. A gente viu um movimento lá em 2009, 10, 11, que teve toda uma questão, como o John sempre fala, virou fumaça, do crédito de carbono. Ele veio de novo, talvez agora um pouco mais estruturado e tentando ganhar um pouco de força. O governo tá trabalhando, né, o MCTI, mas tem que ser alguém assim que vai dar incentivos. Mas pro produtor rural brasileiro é muito difícil, por quê? Não vai chegar nele. Quando a gente fala de crédito de carbono, duas maneiras. Ou o produtor, ele pode ter lá o tal do carbono evitado, que é o que tá lá na floresta dele. Sim. Mas tem um quesito chamado adicionalidade. E nossa legislação é muito complicada em relação ainda. O produtor já tem que ter 50%, 80% de reserva. Ele só vai poder gerar crédito de carbono a partir do excedente de reserva que ele tem. Então já ferrou. Né? A gente já falou sobre isso aqui já. Aí veio todo um movimento de carbono no solo, carbono no solo, carbono no solo. Muito difícil. Vai mensurar isso aí. A gente fez um teste, vamos testar, vamos fazer esse negócio, vamos ver, em parceria com algumas empresas, vamos ver se esse negócio já com a premissa de que é difícil esse negócio parar em pé e não para. O custo de fazer o projeto foi 7 vezes maior do que o benefício. O benefício de vender o tal do carbono. Se existir. Se existir. Se existir. E fora que produtores que já estão fazendo práticas, já estão fazendo, né, plantio direto, boas práticas na fazenda, o solo, ele tem um limite pra você botar carbono lá dentro também. Então, o produtor que já tá fazendo tudo certinho, esquece, ele não vai colocar. Né? Então, esse produtor também sai perdendo. E aí tem uma briga muito grande também nessa questão da adicionalidade pela prática de plantio direto, né? Então, nos Estados Unidos, fora, vale muito. No Brasil, como é uma prática que já tá adotada há 10 anos, mais de década, também não tem adicionalidade. Então, o produtor brasileiro... A gente já é porrada, a gente não precisa desse negócio. Já tá fazendo tudo direito. Difícil. Sim. Então, o crédito, mas a gente ainda está na mira do tal do crédito, né? A gente teve um plano safra anunciado com toda essa questão de benefício para quem demonstrar boas práticas, apesar de não operacional, né? Então, como é que a gente vai operacionalizar isso? O que o produtor precisa fazer para demonstrar para ter esse diferencial? Então, assim, foi colocado, tá lá, mas não está funcionando. Mas já é uma bandeira, né? Já é alguma coisa. É o tal do melhor que nada, mas acho que a gente está evoluindo. Mas obrigado por você falar isso, porque eu, quando eu falo, é só pancada. Só. Agora, ó, gente, tem um especialista falando. Esse negócio aqui desce quadrado. A gente não gosta de vender ilusão pro produtor. Não pode. Então, assim, entendeu? Você não vai ficar rico com sustentabilidade. Você vai ganhar bem fazendo a sua soja, plantando seu negócio, beleza. Investe no negócio. Exatamente. Mas também, é o que você tá falando, investe no negócio, mas... Deixa tudo organizado para não ter problema e levar multa. Isso. Aí o cara tá resiliente, né? Em qualquer problema ele consegue segurar mais. Então, obviamente tem os benefícios. Produtividade, uma fazenda organizada, né? Ela passa a ser mais produtiva. Tem retenção dos funcionários. Então, tem um ganho, sim, essa organização da propriedade a longo prazo. Com toda certeza. Então, a gente ainda vai colocar ainda energia no tal do crédito. E um outro projeto que a gente fez no ano passado e ganhou corpo esse ano e está crescendo para o ano que vem, foi muito legal também, foi os créditos de couro sustentável.
né? Então, a indústria da moda é uma indústria que apanha bastante também, né? Pela questão do bem-estar animal, toda essa questão do couro. Bom, o animal já morre pra fazer a carne. Quem vai fazer o couro? Então, né? E aí você vem com couro, outro couro ecológico, esse de ecológico não tem nada, né? Você tem couro, vai tirar a carne e vai deixar o couro lá no pasto. E a empresa da moda apanhando. E a gente falou, poxa, tem um monte de produtor fazendo um monte de coisa boa na fazenda. O gado dele ali sendo produzido, né? Respeitando regras e fazendo tudo bonitinho. Como é que a gente faz essa ponte? E aí a cadeia do couro, ela é um tanto quanto longa, né? Então, frigorífico, turma, etc. Até chegar na indústria da moda lá na Europa, tem um caminho longo. Sim. Então, a gente encurtou esse caminho. E a gente se inspirou no tal do offset dos créditos de carbono e a gente fez a mesma coisa para a cadeia do couro da pecuária. Legal. Então, como é que funciona esse programa? Então, a gente estabeleceu algumas regras, né? Então, de bem-estar animal, todo o protocolo da Produzindo Certo, tem todo um compromisso que o produtor precisa fazer de não desmatamento, toda uma questão. E a gente conectou, então, esses produtores com a indústria da moda. Então, hoje a gente tem Ralph Lauren, H&M, Adidas, várias empresas remunerando os nossos pecuaristas aqui no Brasil nessa transação dos créditos de couro sustentável. Legal. Então, ele fala, poxa, eu utilizo, exemplo hipotético, sei lá, 15... o couro relativo a 15 animais, por exemplo, dando 100 animais, né? E aí ele compra 100 créditos de couro sustentável desse produtor. Né? Então, ele faz uma espécie desse offset do couro que ele utiliza na cadeia dele. Então, foi uma forma que a gente fez de chegar a essa remuneração rápida no produtor. Necessariamente esse couro vai para eles? Não vai. É virtual? Virtual. Então, a Ralph Lauren fala, eu utilizo 100 peles de couro para minha produção, que representa lá 100 animais. Então, ela compra offset, 100 créditos de couro, justamente o equivalente ao que ela utiliza. Tá vendo por isso que as roupas estão ficando mais caras? Mas eles ganham muito dinheiro, eu acho ótimo. Que nem o exemplo do quilimo lá da água, né? Ou compensação de água. Mas o ideal seria você usar o couro desse cara que tá produzindo certo. É um dos objetivos, mas é muito difícil esse couro sair daqui. E o custo que entra nessa rastreabilidade. É para incentivar esse cara, ter mais desses caras. Aí se você faz isso, vai multiplicar o cara que tá fazendo certo e... Não, tá. Né? É um incentivo. Diretamente. Mas é o objetivo do programa a gente chegar no couro rastreável. Mas tem muito amadurecimento na cadeia. Muito legal, é legal. E a indústria lá na ponta, né? A indústria da moda, ela consegue agregar valor muito para couro de carro, bolsas, né? Caríssimas. Então, é uma indústria com um potencial enorme de agregar esse valor. E aí, o grande desafio é como que esse dinheiro aqui vai chegar lá no Zé que tá lá fazendo esse boi lá no Mato Grosso, né? Então, e esse é o nosso papel, é fazer essa conexão. Esse é mais complexo, né? Porque da água você tem tantos litros você economiza, você ganha um X, né? Nesse que você criou esse modelo, me parece mais complexo, né? Porque a água se mensura, né? Mais tangível agora. Mas enfim, eu acho que do lado da empresa olhando para isso, ela entra mais como não é um offsite, mas ela vai pegar a verba de marketing para falar, eu estou usando couro sustentável. A empresa que defina ou não? Você que defina esses critérios? Esses critérios, né? A gente definiu, apresentou e foi aceito. Eles aceitam, aí eles vão apoiar e o produtor aqui. Mas é uma verba de marketing que faz porque está usando couro sustentável. Sim. Para dar uma... Aí você consegue fazer uma comunicação ali com o cliente. Não cala a boca, final. Ela fala, eu tô usando. Aí não tem outra certificadora, vocês é a certificadora. A gente faz todo esse trabalho, né? Com o produtor gera os créditos, aí tem uma auditoria terceira para poder validar esses créditos. Esse audito? Qualquer empresa de auditoria, então a gente já contratou várias, não é uma especificamente. Legal, né? Então vem, audita ali o projeto, a geração dos créditos e... Deixa eu voltar aqui pro produto, senão a gente vai ficar... Vamos é interessante. É interessante pra caramba. E assim, eu adorei hoje, porque já falou a real, Não é que falou mal, falou a verdade. Assim, a gente fica falando, que bonitinho a copa. Pra mim, o único crédito de carbono que funciona é você não deixar pegar fogo ou na mata, ou no eucalipto, ou na cana, ou no... Isso funciona, não deixa pegar fogo. O resto, pra mim, eu não consigo entender. Porque a emissão de CO2 tá ali, cara. Pegou fogo, não deixa pegar fogo que resolve. É o que você falou,
Então, mas vamos voltar, senão eu fico doido. Vai longe no carbono. Mas eu vi aqui no site da companhia que vocês têm a atuação B2C, B2B, você falou que tem 7.500 produtores. Eu queria entender eu já entendi que tem o Uber que vai direto no produtor, que às vezes até a própria companhia faz. Mas como que você entra nessa companhia? Como que é o processo de entrar nessa companhia? Qual que é o valor que a Produzindo Certo traz diretamente para essa companhia, para ela abrir o leque de fornecedores dela para você? Normalmente as empresas passam por exemplo, tradings. Tem muita demanda de soja certificada. Então tem demanda da Europa para uma soja com selinho e tal. E aí essa trade precisa de um apoio. E aí é onde a gente entra. Vocês fazem daquela do Roundtable também? Sim. Da Roundtable, nesse ano foram... Não, dados do ano passado, né? Foram 7,5 milhões de créditos RTRS, né? Dessa certificação. E aí, para cada uma tonelada de soja gera um crédito RTRS. Esse ano vai passar pela plataforma nossa 1.600.000 toneladas. Então a gente apoia bastante. Então tem esse mercado de certificação e aí nós somos esse vetor de transformação no campo e fazer com que o produtor então origine essa soja com essa qualidade ambiental, socioambiental, digamos assim, né? Então a gente apoia muita trade nesse sentido. A gente tem apoiado alguns bancos também com linhas verdes para implementar, né, linhas de financiamento para apoiar a renovação de pastagem, tudo isso com o nosso apoio técnico. Indústrias de alimento também com compromisso de produzir alimentos com fontes sustentáveis, né, da matéria-prima. Então contrata a gente para fazer esse trabalho com os produtores. Enfim, uma gama aí de demandas do mercado, né? Deixa eu só dar um recado aqui, senão o Kiran vai ficar bravo comigo. Startup, se você está captando dinheiro, está procurando gringos que possam investir em você, a The Yield Lab está com o fundo dela aberto, está interessada em conhecer mais startups brasileiras que gostariam de fazer um relacionamento mais aprofundado com a The Yield Lab. Eu vou colocar um link aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais da The Yield Lab. Também está marcado o Kiran. Então, assim, pessoal, se vocês tiverem interesse, clica lá no Kiran Gartland no LinkedIn. Manda mensagem, né? Manda WhatsApp, mensagem. lá, se quiser mandar sinal de fumaça. Qualquer forma que você quiser se conectar. Se você tiver com interesse de falar com ele e não conseguiu encontrar o nome dele, fala comigo que eu faço a ponte, mas não deixem de fazer esse contato, que eu acho que é super interessante para que a gente possa enriquecer o ecossistema aqui do agronegócio. Fala aí, Kiran. E nem precisa esperar o momento que está quase acabando o dinheiro, né? A caixa, o runway está 2 meses. Não venham correndo, porque demora, gente. Resumo. Não venham correndo. Melhor, né? A gente gosta de relacionamento, mesmo não fazendo... Mas para brasileiro, resumo é esse. Não venham correndo. Não venham correndo. Tá dando 8 meses para acabar o dinheiro, já entra em contato, porque demora. É isso. Mas, gente, falando de captação, eu acho que a gente tem que entrar no detalhe aqui de como tá produzindo certo no mercado, eu acho que como que foi essa trajetória, se vocês tiveram investimento anjo, alguma coisa parecida com isso para chegar até aqui. E a gente entender quais seriam os próximos passos depois. A gente não teve nenhum investimento até o momento, então a empresa começou com os sócios e a gente teve um crescimento orgânico até agora. Legal. Estamos bem das pernas, conseguimos ainda evoluir e crescer. Não precisa chegar com 8 meses. Mas a gente abriu a nossa primeira rodada legal. Esse ano, nesse último trimestre, muito numa estratégia de... olhar para dentro dos dados dessa plataforma que o Kiran falou aqui no início, né? Então tem um custo enorme de trazer essa informação para dentro e uma vez lá dentro, como que a gente pode aproveitar dessa informação para empoderar o produtor, né? De que jeito a gente pode fazer isso? Então, se o produtor está produzindo uma soja, por que ela não pode vir com um extrato ali socioambiental da fazenda dele junto, né? Então, como agora olhar a ciência de dados, ciência da informação mesmo, para a gente fazer com que essa informação tenha algum valor, que a gente consiga agregar essa informação, esses indicadores no produto do produtor.
Então, a gente vai fazer isso de alguma maneira, mas a gente abriu uma rodada que a gente quer fazer isso mais rápido. Então, a ideia é... Que hoje, basicamente, vocês precisam de gente no campo para fazer isso, para escalar. Agora, para essa estratégia, a gente precisa de cientista de dado e gente de tecnologia olhando para dentro dessas informações na plataforma, né? Então, hoje a gente já tem 7 milhões de hectares dentro da plataforma. São 7.500 fazendas, são pelo menos 300 a 400 fotos de evidências de cada uma dessas fazendas em cada visita. Assim, é um mundo de informação que a gente tem lá dentro, que a gente fala, poxa, agora a gente precisa olhar o que a gente vai fazer com isso, precisa ter algum valor, o que a gente vai fazer com isso. Então, esse é um ponto. Tá na nossa estratégia ainda crescer, né? Então, a gente tem aí a ambição de, nos próximos 5 anos, chegar a 40 mil propriedades rurais, né, dentro da plataforma. Mas isso a gente vai fazer com o crescimento orgânico mesmo da empresa. O investimento vem mesmo para ajudar a gente a olhar para dentro, entender essa informação e como extrair valor dela. Quantas empresas utilizam o produto de vocês hoje? Hoje são 40, chegando a quase 50 clientes, 500 empresas, E muitos são empresa grande, né? Multinacionais. Sim. Né? Sim, então, empresas, né, então trades, a gente trabalha com quase todas elas, então ADM, Bung, Cargill, CJ... Mas normalmente, qual a porcentagem de clientes deles que eles pagam para ter esse serviço, né? Porcentagem pequena que esse pode aumentar? De uma trading grande dessas que a gente comentou aqui, eu poderia dizer que 10% da sua cadeia de fornecimento direto, 5 a 10% da sua cadeia de fornecimento. O que falta para ele chegar num 100? O que tem que mudar? O mercado tem que estar demandando isso, né? Então, assim, a gente vê muito oba-oba, mas ok. Quem vai pagar? Quem vai pagar. Né? Então, os créditos de soja responsável mesmo que a gente comentou é um exemplo. Ano passado foram colocados no mercado 7 milhões e meio, mais ou menos, de créditos de soja sustentável, foram comercializados 5 milhões e pouquinho. Então, tem toda uma pressão, né? O produtor vai lá, faz, coloca, beleza, agora e aí? Quem vai comprar? Assim, cara, a margem de trading... não, exatamente. Para ela fazer isso, ela tem que ter um respaldo do outro lado que... Ou seja, a demanda tem que ser infinitamente maior por esses créditos do que ele realmente é. E aí, o nosso intuito com esse olhar para dentro da plataforma e como isso pode gerar valor para o produtor, é isso ser atrativo a partir do próprio produtor. E aí a gente não depender mais das empresas em trazer o produtor para dentro. Ele vai fazer conta, né? Vai valer a pena. E você pode abrir uma ideia de quanto que custa isso para o produtor? Posso. Hoje, para a gente colocar uma fazenda para dentro da plataforma, significa ter essa visita de campo, ele vai ter um diagnóstico, um plano de ação e uma orientação técnica. Eu vou falar aqui um valor médio, né? Depende do número de fazendas, toda a logística, toda essa questão. Mas por fazenda vai custar aí de 3 a 10 mil reais por propriedade. Então, você está falando de uma propriedade pequena, dependendo da logística, etc., até uma outra fazenda maior ou isolada, enfim, mais ou menos esse valor. E aí ela fica num banco de dados... Vamos imaginar... Aí eu vou viajar aqui, tá? Vamos imaginar que você fez autônomo sem a necessidade de uma empresa vir e falar para fazer aquele produtor. Você foi lá e fez, custou 10 mil reais, aí esse cara entra no seu banco de dados. Como que essa empresa vai saber se aquele cara tá lá dentro? Ele vai ter um acesso? Tem um acesso. Todos os clientes, ele tem acesso com um login e senha. Então, ele entra na plataforma web, num sistema. Mas ele é aberto? Mas, por exemplo, o que eu tô te falando é o seguinte. Você foi lá no Kiran, na fazenda do Mato Grosso lá. Não foi nenhuma dessas Big Four que mandou você fazer com ele. Ele foi lá e fez. Aí, como que essa Big Four vai entrar lá e vai falar, o Kiran tá aqui? Ela não acessa esse produtor. Então, hoje as empresas, cada empresa acessa os seus clientes que você trouxe para dentro. Essa informação, esses dados são dos produtores, né? Então, o produtor, ele pode fornecer a abertura dessa informação
para uma outra empresa se ele quiser. Tá. Então me apareceu uma oportunidade de alguém que fala, Aline, tem uma demanda aqui de 500 mil toneladas de soja com essa qualidade ambiental em tal região. Eu olho na minha plataforma e falo, pô, tem um produtor aqui que atende isso. O produtor quer abrir tua informação? Então o produtor, ele é dono dessa informação. E isso é inegociável com os nossos clientes. Não, assim, eu acho caramba. Mas ele podia ser o cara que podia dar um clique na plataforma e aparecer lá. O Kira é uma soja verde, sei lá. E aí o cara vai lá e fala... marketplace. Eu não quero nem chamar de marketplace, porque eu não gosto de marketplace. Mas assim, você sabe que tem lista de fornecedores ruins no mercado hoje, de trading. E pode ter uma lista de fornecedores bons. Então... mas esse é um caminho. Até nessa estratégia agora desses dados, dessa informação, que a gente vai fazer com isso, passa por esse olhar. Então, por que não dar uma visão ali, ainda que superficial, mas com alguns filtros que a empresa pode ver, e depois ela pode ir aprofundando. Deixa anônimo, um caminho. mas com as características só. Exato. Quero pescar nesse aquário aí pra ver se tem cara que fornece soja do jeito que eu quero. Hoje a gente faz isso de uma maneira muito ainda manual, né? Então vem a demanda, a gente olha, acha o produtor e isso dá certo. Mas a ideia então, usar a inteligência artificial para depois fazer esse matchmaking, né? Fazer um matching, não precisa ser um marketplace, porque eu não acho que o matching... O matchmaking seria melhor para gerar negócios, gerar valor usando esses dados, né? De uma forma inteligente. Tem esse cara que quer contactar com ele, contacta com ele, entendeu? Porque se tem que fazer manual, isso é muito trabalho, né? Não é escalável. Exato. E como que tá a atração, você acha que como que tá no roadmap dessa atração do business? Você enxerga que o grande potencial é via B2B ou é B2C? Eu acho que ainda é B2B, né? Então a gente ainda tem uma estratégia muito grande ainda com as empresas, tem ainda uma demanda, ela é crescente. Tem outras verticais de atuação que você pode entrar também que você não está hoje? Por exemplo... Outros produtos, café, cacau... Hoje na plataforma a gente tem soja, milho, algodão, pecuária de corte, a gente tem de café, cacau não, tabaco, né? Do couro, pecuária, né? Então couro, cana... cevada, tem uns... tá amplo já, então. Sim. Em termos de área, a maior parte ainda são as grandes culturas de soja, milho, algodão e pecuária de corte. Em termos até de número de propriedades, essas outras culturas, assim, ela é bem representativa. E isso hoje, Aline, é específico para o Brasil, né? Não, a gente já tem uma atuação fora do país. Então a gente já tem um trabalho no México, Paraguai, Colômbia e Argentina. Numa expansão esse ano razoável para a Argentina e com uma perspectiva grande de uma atuação ainda maior na Argentina no próximo ano. Muito bom. Na cadeia da soja. Agora eu vou perguntar um pouquinho mais da parte de desafio interno, né? O que você acha que foi o grande desafio para a Aline sair de uma ONG, que é uma ONG, era uma ONG, para uma startup? Assim, a ONG ela já tinha aquele desafio de estar escrevendo proposta e conseguir dinheiro, etc, né? Mas eu acho que essa pressão talvez era menor, né? Então a gente passou ali quase uma década conseguindo fazer essa captação de recurso de uma maneira até não fácil, mas assim, até tranquila. E virada dessa chave, né? E ter o mercado pagando por isso era um ponto de interrogação, né? Será que isso vai ou isso não vai? Então, esse foi um ponto desafiador. E depois, com a escala, que eu acho que todo mundo fala isso, mas é a realidade, é o crescimento da equipe, manter a cultura. Esse crescimento e das pessoas e do time. Quantas pessoas tem hoje? Hoje somos 56. Todas em Goiânia? A maior parte em Goiânia, então todo o time de tecnologia, são 12 pessoas no time de tecnologia. Até o ano passado a gente tinha, era terceirizado, né, software houses, mas hoje está o time internalizado, então são 12 pessoas na equipe. O time de processamento dessas informações que validam essas informações que ficam no campo também, ficam lá. E aí a gente tem profissionais espalhados, principalmente esses profissionais que atendem no campo, né? Então tem gente no Maranhão, tem gente na Bahia, tem gente no Tocantins, tem gente no Rio Grande do Sul. A gente abriu esse ano um escritório no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul.
E nos outros países é o quê? Parceiros que você tem? Por enquanto são nossos trabalhadores aqui, dos nossos colaboradores daqui atendendo lá. Mas possivelmente para o ano que vem vamos contratar pessoa local, né, para trabalhar nos projetos de lá. Quem está no front da empresa é você? Eu, o Charlton, que é o diretor operacional, que por acaso é meu marido. Então a gente se formou junto, ele entrou primeiro, inclusive, o jantar dessa delícia, né? Não, meus filhos, assim, eles sabem de Aliança da Terra, do certo de core salteado, assim, tudo. Vocês sabem tudo. Então, bom que já tem funcionário em casa, já dá pra trabalhar, já dá. E a gente tem um diretor financeiro também ajudando bastante a gente na estratégia, e o John Carter, que é o idealizador disso tudo, né? Não tá no front, não tá no operacional, não tem um trabalho ali no dia a dia, mas é um cara que tá no board e inspira bastante a gente ali. Legal. Bom, Aline, obrigado. Acho que a gente explorou toda a Produzindo Certo. Acho que foi um papo super interessante. Eu consegui falar do crédito carbono. Consegui ter um respaldo aqui técnico. Você ouviu o que você queria ouvir, né? Você confirmou aquela... Né? Consegui ter um respaldo técnico. Sabe aquela propaganda da escola que desce quadrado? Assim, era exatamente aquilo que eu tinha. Aline, obrigado mesmo por participar do episódio do Rural Ventures. Se quiser deixar aí como contactar você, logicamente eu vou marcar você no LinkedIn, em todas as redes sociais, mas se você quiser deixar os seus contatos para que, se algum produtor está interessado em contratar Produzindo Certo, por favor, agora é o momento. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, foi super legal aqui o papo. Vou deixar o site da Produzindo Certo, lá tem todas as informações, então é produzindocerto.com.br. Legal também acessar o nosso portal de notícias, a gente tem um blog, então com 3 conteúdos semanais no blog, super bacana. Então acho que deixo o site. Legal, maravilha. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Nos sigam no Instagram, rural.ventures. No LinkedIn, nós estamos lá, Rural Ventures. E aqui no canal da BMC.news, que também tem o Instagram, lá tem o YouTube. Sigam lá, curtam o EBMC, curtam o Rural, não deixem de nos seguir. E agora, toda semana, terça-feira, 1h30 da tarde, nós passamos nos canais fechados da BMC e no sábado às 7 da manhã. Então, se vocês quiserem ver Gringo mais Rodrigues na televisão, fiquem ligados que nós passamos toda semana. Obrigado, gente. Até a próxima.